A Caixa e o Banco do Brasil podem anunciar hoje a suspensão das linhas de crédito consignado aos aposentados e pensionistas do INSS. Ontem, pelo menos 10 bancos tomaram a mesma decisão após o Conselho Nacional da Previdência reduzir a taxa máxima de juros da modalidade de 2,1% para 1,7%. Segundo a Febraban, que representa as instituições financeiras, com o novo teto, não há como o setor arcar com os custos operacionais e de captação de clientes. Sem aval do Ministério da Fazenda, que chegou a alegar o risco de escassez de crédito, a redução na taxa de juros do consignado foi anunciada na última segunda-feira e publicada 2 dias depois no Diário Oficial. Em entrevista ao G1, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, disse não ter medo de cara feia e nem de assumir a conta pela reação dos bancos. E justificou que no consignado concedido aos servidores públicos, as taxas cobradas são menores, de até 1,6%. Segundo a nossa Juliana Rosa, o governo avalia agora como reverter a situação. E olha, justamente num momento em que o crédito no Brasil diminuiu depois da crise das Americanas, que levou os bancos a reduzirem a oferta de crédito, e agora com a crise internacional de confiança no setor financeiro, depois da quebra dos bancos americanos, os problemas de crédito no Credit Suisse, o mercado de crédito dos bancos tende a ficar ainda mais retraído. O que eu apurei também com fontes do Ministério da Fazenda, o que o governo está tentando fazer? O Ministério da Fazenda está dizendo que foi contra desde o começo e que agora, então, o governo tenta reverter a situação de redução de juros para evitar que, na prática, o tiro saia pela culatra. Vamos ver como vai ficar, porque o governo diz que vai assumir essa conta, né? O próprio ministro da Previdência falando que não tem medo de cara feia, de assumir essa conta pela reação dos bancos. Assumir como? A reação politicamente ou assumir para valer em valores? Com que dinheiro seria feito isso? Isso não ficou exatamente muito claro. Uma política muito bem intencionada, nos pareceu de início, né? Ela parece muito bem intencionada. O que os bancos alegam até aqui? Que tem um custo de operação muito alto e que essa seria uma interferência com uma espécie de tabelamento. A bem da verdade, já havia, né? Porque já havia o teto de juros, o que aconteceu foi ele baixar. Mas os bancos alegam que esse é um tabelamento e tal, enfim. Foi algo que o governo fez sem combinar com os bancos antes, o que é verdade, nem com aqueles que estão mais no entorno, na esfera do governo federal, como a própria Caixa e o Banco do Brasil. Nos bastidores, o que se fala é que realmente, logo mais nas próximas horas, eles também devem fazer o anúncio de se retirar desse tipo de operação. Agora, por outro lado, né, os bancos utilizam esses argumentos, falam de uma espécie de insegurança, mas não tem insegurança com um consignado vinculado ao INSS, né, porque é o desconto na folha. Não tem um desconto na folha. Aí o que os bancos argumentam? Não, mas tem um percentual sim de inadimplência, como nos casos de mortes. Mas vem cá, no caso dos servidores também não tem caso de morte? Servidor não morre? Morre também, né? Então tem esse custo aí da inadimplência. Isso aqui da argumentação dos bancos. Agora, por outro lado, minha Nossa Senhora, os lucros bilionários somados dos bancos atualmente, com diversas operações, e digo mais, com esse tipo de operação também do consignado, porque quando você vai ver o juro na ponta, na soma, num consignado parcelado em 36 vezes, tem ali um lucro sim. Vai dizer que não cobre o custo de operação? Tá brincando. Os bancos não têm gordura? Tem. Tem. Toda vez que anunciam os lucros bilionários anualmente no balanço do ano, mostra uma gordura impressionante. Então não dá para entender também, é possível compreender a argumentação utilizada até aqui, mas tem tantos outros elementos e nuances para a gente considerar desses lucros dos bancos em diversas operações. Você fala, vem cá, amigão, não tem dinheiro? Tá de sacanagem, né? E aí para o servidor tem, mas para manter a operação para aposentados e pensionistas não? Tem cara também de sacanagem, sabe? Tem cara também de sacanagem. Quem tem que se preocupar com taxa de inadimplência é o vendedor da vendinha da esquina, que vende fiado, né? Eventualmente. Ele repassa os preços, né? Aumento de valor para os outros clientes por causa dessa taxa de inadimplência, eventualmente. É disso que a gente está falando, né? E é um bilionário? Zilionário? Não. Transferindo para outra realidade é mais ou menos isso.